Pi Tesouro Selic a partir de R$30, taxa zero de verdade. Vem pra pi.com.br. Oi, pessoal, bom dia. Começando mais um Morning Call. Nessa sexta-feira, quem vai conversar com a gente é o Ricardo Campos, da Rich Capital. Ricardo, bom dia. Bem-vindo ao Morning Call. Primeira vez que participa, né? Isso, bom dia. Obrigado por me receber aqui. Ricardo, essa semana foi uma semana de uma certa turbulência, muitos acontecimentos, tanto no mercado externo quanto no mercado interno. A gente começou a semana, por exemplo, com a Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro discursou, o presidente Donald Trump discursou, no mesmo dia em que saiu a notícia de que ia ser instaurado o processo de impeachment contra Trump nos Estados Unidos. Como que esse cenário externo acaba influenciando o nosso mercado? Vamos lá. De fato, o cenário externo tem sido um plano de fundo muito importante para o que está acontecendo internamente no Brasil. Se a gente pegar as perspectivas de crescimento do início do ano, aí de 3%, que não foram realizadas, hoje os números estão aí 0,8%, 0,9%, óbvio que tivemos problemas internos que a gente já vai falar, mas a parte externa foi muito importante por conta, né, da dificuldade de aceleração do crescimento europeu, e até hoje, né, o Mário Draghi essa semana falou sobre novos estímulos para fazer a economia europeia andar, mas não só isso, mas porque realmente os números americanos, né, de fato estão indicando uma mudança de ciclo. Então os Estados Unidos começam a se preocupar um pouco com isso, e assim como a guerra comercial dos Estados Unidos e China, que tem sido aí o grande pano de fundo, que é realmente um fator de risco para a economia global e que está aí, por enquanto, sem grandes propostas de resolução. Você tem aí, essa semana especificamente, alguns passos que parece que foram dados na direção de resolver isso. E essa questão do impeachment do presidente Donald Trump acaba sendo um negócio que, por um lado, né, todo mundo já sabe que é impossível acontecer, porque isso precisa ser aprovado, né, esse pedido dos democratas precisa ser aprovado nas duas câmaras. Só que no Senado, como você necessita de 2/3 dos membros e os republicanos dominam o Senado, isso é impossível de acontecer. No entanto, a gente tem a eleição no ano que vem e você realmente deixa Donald Trump numa posição um pouco mais instável, né, e numa necessidade grande de conseguir apoio dos eleitores dele. Então, isso, na verdade, junto com uma China que realmente está com dificuldade de manter o crescimento acima de 6% e continua fazendo estímulos, assim como ela sempre fez, de criar, né, novos polos de infraestrutura, novas cidades, para conseguir atrair pessoas do campo para começar a produzir, ao invés de você ter um crescimento como era esperado, de um crescimento mais baseado no consumo da população chinesa, começa a dar um certo medo, e você talvez tenha aí um equilíbrio maior para os dois presidentes, né, que estão fazendo um negócio que obviamente é mal no longo prazo para as duas economias e para o mundo principalmente, de empurrá-los a tentar chegar a um acordo mais rapidamente na questão da guerra comercial. Então isso foi um negócio que foi bem presente essa semana e que pode ter sido positivo até para outros países como o Brasil. A gente tem na Europa também uma situação complicada, né? A gente tem ali o Reino Unido que precisa lidar com o Brexit, um primeiro-ministro que quer um Brexit sem acordo a quase todo custo, né? Ele teve uma derrota significativa essa semana, mas já declarou várias vezes que é pelo Brexit sem acordo. E a gente tem ali vários países também que estão em desaceleração, juros negativos. A Alemanha essa semana teve números bons, mas também teve números ruins, quer dizer, o continente também está numa situação complicada e também influencia a gente, né? Sem dúvida, né? A Europa é um grande parceiro comercial do Brasil para toda a nossa questão de carnes e outros itens que são da pauta de exportação brasileira. E realmente ali você está há muitos anos num processo de crescimento muito baixo que realmente não tem mais, na verdade nem entrou nas expectativas, né? O que a gente tem
na questão tanto da Europa quanto do Japão, que poderiam ser grandes potências que consumiriam mais, você realmente está num momento muito complicado que eles não sabem como resolver. Quer dizer, teve toda essa discussão de Jackson Hole, né, dos presidentes de bancos centrais do mundo, e você saiu de lá com a mesma dúvida que você entrou. Você não tem como resolver isso. Hoje você tem um mundo que 1/3 da renda fixa do mundo rende negativo, e o que foi sempre esperado e que funcionou nos livros de política macroeconômica era, quando você diminui a taxa de juros, você aumenta o consumo, porque as pessoas tendem a não ver tanto valor deixar o dinheiro parado. Hoje está acontecendo o inverso disso, estranhamente, porque o cidadão que juntou uma certa poupança, imaginando que aquilo poderia durar por muitos e muitos anos, de acordo com um investimento em certo nível de juros, quando os juros vai para zero negativo, ele começa, na verdade, a ficar preocupado. Ao invés de querer gastar mais, ele quer gastar menos, porque ele não sabe quanto tempo vai durar aquela poupança Ele dele. quer poupar mais. Então ele acaba poupando mais, ao invés de consumir mais. Então, realmente, é uma situação que não tem muita solução, né? E para terminar o pano de fundo global, o que mais afetou a gente foi, sem dúvida, né, além de Estados Unidos e mundo, foi a Argentina aqui do nosso lado, né? A Argentina realmente teve essa surpresa nas eleições, e apesar já de mais de um ano de crescimento muito baixo das exportações brasileiras para lá, você está vendo aí que o negócio talvez demore mais do que a gente estava esperando para retomar. Você tem aí 7% da pauta da exportação brasileira para a Argentina, e que vai ter um crescimento já, uma queda, na verdade, de 50%, e aí bem focado, principalmente na parte de manufatura, de exportação de automóveis e autopeças, que realmente está numa situação bem complicada e que vai continuar assim por mais algum tempo. A gente vê reflexo disso no mercado e vê reflexo disso no dólar, né? Há alguns meses, muitos economistas diziam que o dólar ia cair, que podia esperar um patamar ali de 13,80. Vieram pontos na guerra comercial que acabaram complicando a situação. O dólar foi lá para 4,20 quase, né? Essa semana ele ficou ali entre 4,14 e 4,17 e não baixou disso de jeito nenhum. O dólar sempre é, né, aquele ativo que vem ensinar humildade aos economistas e aos gestores, né? Assim, quando você acha que tem aquilo dominado, ele sempre te surpreende. Vamos lá, né? O dólar é uma questão que tem os dois lados, né? É o dólar contra o real, né? Sempre tem os dois lados, as duas moedas influenciam. Então, por um lado, você tem um mundo muito mais apreensivo, né, com essas dúvidas todas. Então as pessoas correm para os ativos de menos risco, como o dólar, mundialmente falando. Então todos os países, todas as moedas de países emergentes estão perdendo valor em relação ao dólar, não é um negócio exclusivo de Brasil. Por outro lado, quer dizer, vamos analisar essa questão de Brasil com relação ao dólar. Você tem aí os investimentos diretos que entram no Brasil, e isso mais uma vez surpreenderam os economistas, né? O número está indicando aí mais um ano de 70, 80, 90 bilhões de recursos em investimento direto para ser investido nas empresas aqui por longo prazo de Brasil. Você tem aí uma balança comercial e uma balança de transações correntes também bastante equilibrada e bastante tranquila. Isso talvez, quando você tiver um crescimento mais forte do Brasil, tenha alguma queda, mas mesmo assim ainda vai ter sobra quando você soma a balança comercial, mais serviços e mais investimento direto. Agora, o que acabou, né, surpreendendo a todos é essa questão de quanto dinheiro vinha para o Brasil para aproveitar essa renda fixa muito alta. Né? Porque, né, mais uma coisa, o investimento em renda variável, investimento em ações dos estrangeiros, também ainda não veio, né? Como a gente está vendo aí em várias notas no jornal. Então, esse aqui simplesmente não veio, então não é negativo, mas não é positivo. A balança comercial está positiva, junto com o investimento direto. O que ficou negativo? Investimento em portfólio. E aí você tem duas vertentes, né? Uma é a seguinte: quantas pessoas vinham para investir em renda fixa no Brasil que não vem mais. Então, hoje o Brasil não tem uma renda fixa maior do que, por exemplo, uma Rússia com 8%, uma Turquia com 7%, uma África do Sul com 6,5%. Né? Hoje a gente com 5,5% já está num nível mais baixo que esses países. Então, teoricamente, seria menos
né, benéfico vir para cá do que nesses países. Só que tem um outro efeito aí também, que é o seguinte, pelo lado das empresas. Porque as empresas, elas passaram a vida numa situação da seguinte maneira. Poxa, eu tenho meus custos e minhas receitas em real. Então, o ideal para mim é ter minha dívida em real. No entanto, se eu fosse emitir uma dívida em real, eu teria que pegar uma Selic de 12, 13, 14% e colocar uma taxa a mais, que é meu risco, que é maior que o do governo, por definição, porque eu não emito dinheiro. Então, ele se tomava uma dívida a 15, 16, 17%. Enquanto ele tinha uma opção de tomar dinheiro nos Estados Unidos, queria tomar dinheiro em dólar, a dólar mais 6, 7, 8. Então ele fala, poxa, eu tenho um risco cambial aqui, mas que pode não acontecer nada, e eu economizo 10% ao ano na minha dívida. Hoje isso aí se inverteu. Ele continua tomando dinheiro a 5, 6, 7 em dólar, só que no Brasil você tem esses juros muito baixos e uma busca frenética por investimentos em crédito, debêntures, CRIs, CRAS, dá o nome que você quiser para a renda fixa corporativa, que está acontecendo no Brasil. Como essa taxa de juros do Brasil foi para esse nível, né, pela primeira vez na história do mundo pós-real, as pessoas físicas não querem mais ter o dinheiro investido no CDI. Então ele fala assim, como é que eu fujo dos 5%? Poxa, eu prefiro dar 6%, dar dinheiro, emprestar dinheiro, ou seja, comprar uma debênture de qualquer empresa, 6, 6,5%, 7%, do que ficar no CDI, porque o CDI é muito ruim. Então, o que você está criando hoje é uma situação muito complicada, porque você está tendo empresas que têm risco captando dinheiro a uma taxa muito próxima do título público do governo, que nem faz muito sentido. Então, o que a empresa está fazendo? A empresa pega toda a dívida que ela tinha emitido lá fora em dólar, vai aqui no mercado local, capta esse dinheiro em reais, porque daí ela fica 100% alinhada com a parte toda de receita e custo delas, e compra dólares e paga a dívida lá fora. Então, toda a dívida que tinha se emitido lá fora, que aí realmente é um número um pouco menos claro, mas é uma coisa entre 30 e 40 bilhões de dólares, está sendo pago. Ou seja, as empresas estão comprando dólar, jogando dólar para cima, para ficar com a dívida em real. Então é mais uma força que acaba alimentando esse dólar um pouco para cima. Então existem aí vários fatores que jogam o dólar um pouco mais para cima. E hoje você tem um mercado muito dividido das pessoas que acham que esse dólar tem que ficar nesse nível e das pessoas que acham que tem que cair. Então é realmente uma questão que surpreendeu as pessoas e não tem uma resposta fácil para essa sua pergunta. Porque foi isso que fez o Banco Central não entrar. Né? Por exemplo, por que você não entra, não vende câmbio, etc. Ele fala assim, olha, tem aqui todos esses motivos que eu te falei, para achar que não é alguém puxando artificialmente o câmbio para cima, né? Em motivo de especulação. Tem, de fato, fluxos de câmbio de saída que fazem esse câmbio para um nível um pouco acima do que estava antes. Acho que nem com uma super bola de cristal a gente ia conseguir, a gente pode conseguir prever como vai estar o dólar no fim do ano, por exemplo, né? O câmbio é muito, muito difícil. Se você for pensar num prazo mais longo, olha assim, a gente está com dólar de 4 e pouquinho, né? 4,10, 4,20, sendo que em 2002 a gente tinha 2. Se você colocar a inflação brasileira e tirar a americana, ele não está muito longe do valor justo. Então não é que assim, nossa, que absurdo ele está em 4. Ele poderia estar em 3,5 se tivesse uma onda gigante de fluxo de investimento direto em portfólio, em bolsa, não sei o que lá, que poderia jogar, mas assim, não é um absurdo ele estar nesse nível também. Olha, falando em mercado interno, a gente teve essa semana a Copom, Caged, teve número de manufatura também, foram números bons, mas a gente teve a reforma da Previdência que foi adiada, né? A votação do Senado era para ter acontecido essa semana, foi adiada para a semana que vem. Bom, vamos por partes. Falar da Previdência, você tem dois jeitos de olhar. Né? Um jeito de olhar do mercado local, principalmente, que você fala, olha, esse negócio vai ser aprovado, né? É natural que isso aí passe, né, por alguma discussão no Senado, né? Mas assim, você sabe que a grande discussão disso foi realmente na Câmara. Normalmente o Senado
né, acaba sendo um pouco mais simples, isso deve acontecer. E aí você tem, né, algumas pessoas que são um pouco céticas e que falam, olha, na verdade, os estrangeiros não vieram ainda porque estão esperando isso. Eu não sei, assim, o quanto que eles são ingênuos, né? Eles normalmente compram-se no boato e vendem-se no fato. Tem essa discussão que talvez os estrangeiros venham depois. Vamos ver se vai ter isso mesmo. É difícil saber quando as pessoas não acreditam que tem algum risco da Previdência não ser aprovada. Provavelmente, se ele existe, ele é baixo. O que eu acho que os investidores estrangeiros realmente ainda estão esperando para comprar Brasil é ver um pouco de números positivos. Né? E aí tem esses números que você comentou, né? Porque, teoricamente, quando o Macron assumiu na Argentina, ele também veio com uma série de propostas liberais que fariam a economia da Argentina retomar. Na hora de operacionalizar isso, realmente foi um pouco mais difícil e a Argentina foi no caminho que ela foi. Então, esse é o grande medo do estrangeiro. Poxa, vou investir num outro país da América Latina que já me disse que ia fazer as coisas corretamente e já foi para o caminho errado, eu não tenho essa pressa toda para vir para o Brasil. Eu vou esperar para ver se de fato eu vou ter dados positivos aí. E aí, você teve aí todo esse começo de ano que foi um banho de água fria, né? Porque você teve aí a entrada do Jair Bolsonaro, a dificuldade grande que ele teve aí de se articular com o Congresso, um grande medo até, não tão longe, até 3, 4 meses atrás, de que a reforma da Previdência de fato não ia passar, que isso foi se resolvendo ao longo do tempo. Então, não, assim, o maior ânimo de economia retomar não é um fator tão longe. E essa queda toda dos juros que teve até agora, a gente tem que lembrar que em política monetária, os efeitos da queda de juros são que nem você virar um transatlântico. Você vira agora para você fazer a curva lá na frente. Não demora, segundo alguns estudos, de 6 a 9 meses para você ter algum efeito da queda de juros. Então, isso vai começar a virar lentamente, dado que a gente estava numa crise muito profunda, etc, etc e tal. Mas esses dados que vieram essa semana são dados bons. Né? Então, vamos falar, a inflação continua muito comportada, muito bem. Né? O relatório trimestral de inflação que saiu essa semana mostra que o próprio Banco Central corrobora com isso. Então, se você manter os números de dólar e de crescimento, você vai ter ainda, para o ano que vem, uma inflação, não vou lembrar exatamente o número, mas provavelmente de 3,6 ou 3,8 para o ano que vem, que ainda é abaixo da meta. Então, teoricamente, você tem espaço para mais cortes de juros. Então, agora, a gente vai começar a discutir se a juros, ao invés de parar em 5, vai estar em 4,5 ou 4,75. Realmente é um número assim, inimaginável para o Brasil de muitos anos. Né? Sempre tinha aquele negócio, tá bom, a inflação pode cair, mas o Brasil sempre vai ter juros altos. Né? A gente tinha um estigma negativo dos juros que parecia que era intransponível. E você viu que esse negócio não era bem assim. E agora, quer dizer, uma visão minha é que talvez a história do crescimento talvez seja assim. Que o Brasil não pode crescer 3%, não pode, porque não pode. E talvez o que a gente vai ver é que a gente vai poder. E aí você teve alguns dados positivos. Né? Você teve aí, algum tempo atrás, as vendas no varejo, que era esperado em 0,2%, que veio 1%. Você teve o dado do PIB, que era esperado 0,2%, que veio 0,4%. Aí bastante puxado, como era de se esperar, pela parte aí de investimento, formação bruta de capital fixo, ou, por outro lado, pela parte de construção civil. Então, é o que é natural de um ciclo de começo de crescimento econômico, de vir puxado por isso. E como todo crescimento econômico, infelizmente, o último dado para andar é o dado de desemprego. Né? Não sei se a gente se lembra ainda, quando a Dilma foi eleita, ela falava, poxa, o que vocês estão falando que a economia foi mal? Eu tenho um desemprego ainda de 5%, que é muito bom. E logo depois veio a grande crise. O desemprego é assim, é a última coisa. Agora, atualmente, o próprio Trump está falando, poxa, o desemprego está uma das menores históricas. Os Estados Unidos não está desacelerando. E, de novo, vai ser um dos últimos dados a andar. E no Brasil, você tem aí alguns dados positivos, né, que foi o dado aí de
de ontem ou anteontem, do CAGED, que veio um número assim no topo das expectativas, né? Se você for ver o dado no ano, de janeiro a agosto, também já é um dado muito bom, assim como no ano passado. Então você está, de fato, criando vagas de crescimento, você está, de fato, aumentando o número o valor de investimentos, e que você vai fazer uma retomada, né, do crescimento. Aqui em São Paulo você vê aí todos esses novos lançamentos das incorporadoras, que é o natural de você ver um processo de retomada do crescimento que vai acontecer, né, que vai levar o Brasil, né, a um nível de crescimento aí de 3,5% por alguns anos, porque a gente ainda tem uma capacidade ociosa muito grande, você tem uma força de trabalho, né, que pode ser incorporada, né, ao mercado, que vai fazer um efeito por muitos e muitos anos, um catch-up, uma retomada de produtividade que a gente ficou muito para trás e que pode ser retomada com, né, novos investimentos em máquinas, etc. E realmente o que a gente ainda vai ficar para trás é no maior produtividade para o trabalhador, que é um negócio que depende fundamentalmente do nível de educação, que o Brasil ainda está muito para trás, apesar de ter investido dinheiro nisso. Tá certo. Ricardo, muito obrigada pela conversa. Bom dia para você, bom final de semana, né? A gente, com certeza, logo a gente se encontra de novo. Ok, muito obrigado a vocês. Espero repetir em breve. Que bom. Pessoal, obrigada pela companhia. Não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal. Segunda-feira tem mais Morning Call. Até lá.